a palavra. Bem, pessoal, agora vamos passar a palavra para o Wilson de Campos Vieira. Wilson, Tá legal. a palavra é sua. Não, então, eu quero inicialmente agradecer o convite feito aqui à mesa, né? Eu venho como representante da Associação Brasileira de Psicoterapia, ABRAP, né? Quero agradecer também essa plateia toda aqui, presente, né? Pacientemente nos escutando, tá certo? Então, vamos lá. O meu tema é falar para vocês sobre a psicanálise contemporânea das últimas 4 décadas, né? Vejam bem, eu vou falar dessa psicanálise no plano internacional, não vou falar assim propriamente do Brasil, né? Vou falar dessa psicanálise como ela existe hoje na Europa e nos Estados Unidos principalmente, né? Se eu traço um panorama desde o Freud até os dias atuais, a gente tem um divisor de águas importante, que são o início dos anos 1980, né? Por que divisor de águas? Porque realmente há uma alteração muito grande de como a psicanálise é. Veja bem, desde Freud, nós tínhamos linhas diversas, já no tempo de Freud, assim, próximos da psicanálise, né, que ficou Adler, Jung, Reich, tá certo? Já numa segunda geração, vocês tinham grupos divergentes, como era o da Melanie Klein e da Anna Freud, e veio depois um terceiro grupo na Inglaterra, que é o do Winnicott, tá certo? E sei que na década de 1970, nós tínhamos nos Estados Unidos 4 grupos, na Inglaterra 3, na França 4, tá certo, né? Então eram grupos assim conflitantes, tá certo? Bom, vejam bem, mas isto veio até final da década de 1970, né? Aqui no Brasil mesmo a gente ouve falar nessas linhas lacaniana, kleiniana, winnicottiana, freudiana, e aí? Isso é 40 anos para trás. O que aconteceu depois? O que veio depois? E, geralmente as pessoas não têm muito noção do que veio depois, né? Por que a psicanálise perdeu esse ritmo de aparecer figuras novas, com ideias novas, fundando escolas novas, como Lacan, como Winnicott, e de repente o que é? Secou a fonte, acabou a psicanálise, certo? Então vejam bem, olha, eu vou falar para vocês o que aconteceu então depois, né, dessa época aí. Que psicanálise que foi produzida? Vamos ver onde ela foi produzida. Ela aparece em publicações, certo? E eu vou dizer uma coisa para vocês, as publicações de 40 anos para cá, o volume delas é muito superior ao que foi no passado, né? Que publicações são essas? Antes, no passado, se publicava em revistas de grupos, de sociedades de psicanálise, de grupo lacaniano, ou então em editoras, que eram publicava também ficção científica tal, e publicava, que nem Imago, publicava livros de psicanálise. E o que aconteceu depois? As publicações passaram para revistas científicas, tá certo? Né? E não só revistas científicas, como editoras, como Oxford, da Associação Americana de Psiquiatria, Cambridge, editoras que publicam livros científicos. Os livros começaram a ser passados para lá, para esses lugares, né? Não são revistas, a maioria é revista de científica, não são revistas de psicanálise. São revistas de temas como depressão, ansiedade, por exemplo, problemas de eating disorder, problemas de eating disorder. Então, distúrbios alimentares, por exemplo, né? Então, vejam bem, são revistas assim, né, que publicam.
Eu vou pegar o nome aqui de um psicanalista contemporâneo, chamado Peter Fonagy. Ele é diretor do Centro Anna Freud, em Londres, cuja patrona é a princesa Kate Middleton, é a patrona desse serviço lá. Tá certo? Olha o mérito. Eu vou pegar ele assim, eu pego a revista, vocês podem ver isso no Google Acadêmico. Vocês pegam a revista de psiquiatria americana, que é a revista que publica o DSM. É aquela revista de psicopatologia que tem o maior fator de impacto, tá certo? A mais citada do mundo. Ele lá, só lá ele tem 17 artigos, tá certo? E aí tem no mundaréu de outras, e eles formam uma rede ampla, que já não ficou tão localizada na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, como antigamente, mas se espalhou hoje, vai ter países muito importantes como Holanda, Bélgica, Israel, produzindo essa psicanálise. É uma rede muito ampla, tá certo? Muito bem. Olha, vejam bem, até foi publicado aqui o livro, né, que é a Natália Pasternak, que é a jornalista, dizendo que a psicanálise não é científica. Oh, isso deu pano para manga, pareceu uma discussão filosófica. A coisa é muito simples. Como que é possível que revistas científicas, as mais consagradas do mundo, aceite artigo que não seja científico? Se eles são publicados aí, é porque eles são científicos. Não tem muito o que ficar falando, tá certo? Né? Ficar discutindo. Então, você vai dizer que a revista que publica o DSM não é científica, tá certo? Então, vejam bem. Agora, quem são estes autores que publicam nessas revistas científicas, né? Eles são pesquisadores ligados a centros universitários, os mais importantes do mundo. Eles são psicanalistas, mas são também pesquisadores, tá certo, né? São as duas coisas. Então, vejam bem, a psicanálise, como ela passou para esse âmbito de avaliação científica que é feita, vocês sabem, por pares, o artigo chega anônimo, você não sabe de quem é que escreveu, né? E tem que seguir o método científico, tá certo? Vejam bem, então a exigência de prova ficou muito forte. Você tem que provar aquilo que você está falando. Por isso que tem essa consequência importante que o número de essas linhas divergentes desapareceram, tá certo? Porque quando você prova, o outro cala a boca. Não está provado, o outro não tem o que falar, tá certo? Então, este aumento de cientificidade acabou com as divergências, tá certo? Muito bem. Então, agora, como que na verdade começou tudo isso, tá certo? Quem começou com esse método novo de publicações, buscando provas mais consistentes, foi o John Bowlby, com a teoria do apego, tá certo, né? Que começou justamente nos anos 80 a aparecer mais, John Bowlby, né? Então, vejam bem, o aparecimento da teoria do apego, do John Bowlby, mudou demais as coisas. Veja bem, o John Bowlby, ele colocou o apego no lugar da sexualidade infantil do Freud, tá certo? Porque toda forma de afeto, por Freud, de afeto, viria da sexualidade, da libido, tá certo? Então, ele colocou no lugar tal. Então, vejam bem, o que aconteceu é que essa teoria do apego, ela não é como uma teoria geral da psicopatologia, como é, por exemplo, o Lacan. Ela trata de algumas coisas, mas um setor da psicopatologia, que são principalmente os maus tratos, depressão, ansiedade, alguns tipos de personalidade antissocial, borderline, narcisista, mas ela não é ampla, tá certo? Não tem essa ocupação geral da psicopatologia, muito bem. Mas o que aconteceu? Quando ela desacreditou a sexualidade infantil do Freud, ela causou uma revolução muito grande. Porque os psicanalistas
não estão ali trabalhando com questões de apego, mas eles ficaram liberados da cadeia do complexo de Édipo. Eles não precisavam mais ficar explicando as coisas com base no complexo de Édipo. Então, eles iam pesquisar agora, através do histórico de vida. Por exemplo, se eu pego anorexia nervosa, eu tenho meus pacientes de consultório e depois se fazem pesquisas empíricas para ver o histórico das pessoas que têm anorexia nervosa. Tá certo? Então, veja bem, agora a psicopatologia, ela ficou muito em função da história de vida da pessoa e não explicada por uma espécie de genética que é as fases da libido, o complexo de Édipo, uma espécie de uma genética, assim, que todo mundo tem que passar por isso, tá certo? Então, agora são histórias de vida. Isso a teoria do apego trouxe. Então, ela revolucionou, de alguma forma, por exemplo, se eu tenho pessoas que hoje chamam a personalidade histriônica, por exemplo, eu vou ver história de vida. Então, o que aconteceu? Até o Lacan existiam 9 distúrbios mentais. A partir do Lacan, agora, atualmente, passa de 50. E são obra, principalmente da psicanálise contemporânea, tá certo? Que eram patologias que ficavam encobertas por classificações muito grosseiras, como neurose, psicose, essas classificações muito grosseiras, e foram especificando, identificando transtornos e estudando a fundo cada um, tá certo? Então, vejam bem, então, o que aconteceu assim, né? Olha bem, nessas publicações, que hoje o volume é muito maior do que foi antigamente, salvo poucas publicações no plano internacional da França, vocês não encontram mais no resto do mundo, que não é só teoria do apego, como falei para você, a psicanálise, ela se enfiou aí a aprender a estudar um monte de distúrbios, entende? Traumas, por exemplo, né? Então, vocês não encontram mais no glossário dos livros, dessa extensa bibliografia, vocês não encontram mais termos como fase oral, fase anal, complexo de Édipo, tá certo? Vocês encontram pouco, nas referências bibliográficas, poucas vezes o nome de Freud, fundador da psicanálise. Eu trouxe aqui um artigo típico dos tempos atuais, que nas referências, só para você ver o volume de publicações, só de referência tem cerca de 250 nomes, que eu deixo à disposição da mesa. Não aparece o nome de Freud. Psicanálise, artigo de psicanálise, tá certo? Então, hoje, essa grande mudança, tá? E eu gostaria, assim, de falar para vocês uma outra coisa, que é assim, geralmente, que nem vocês, um autor, que nem Melanie Klein, que nem Lacan, eles têm uma teoria e não tem pessoas que complementam, aumentam o conhecimento deles. Parece que foi encerrado neles. Por exemplo, Lacan tem seguidores, mas não continuadores. No entanto, eu vou falar para vocês o que acontece hoje na psicanálise atual e especificamente na teoria do apego, são continuadores. Eu vou dar um exemplo para vocês aí, bacana. Em 1978, uma psicóloga que trabalhou com John Bowlby escreveu um livro chamado Padrões de Apego. Esse livro, só para vocês terem uma ideia da importância do livro, outro dia eu fui ver no Google Acadêmico o número de citações dele e comparei com o livro do Aaron Beck, de TCC. O Aaron Beck, esse livro tem da canadense Mary Ainsworth, ele tem 38.600 citações, 15.000 mais ou menos a mais do que o livro mais citado do Aaron Beck. Só para vocês terem uma ideia da importância
do livro, tá certo? O livro seria o seguinte, ele é um tipo de um experimento, chamado Situação Estranha, que a criança tem que ter até de 1 ano a 1 ano e meio, o bebê. Vou falar rapidamente, ele fica numa sala com a mãe e um estranho que entra. A mãe sai, fica 3 minutos fora, entra na sala. Os bebês, essa é uma descoberta fantástica, isso já foi reproduzido mais de 300 vezes, esse experimento. Só tem 4 reações de bebês, só 4. Ele só reage de 4 maneiras. Bebê de 1 ano a 1 ano e meio. Muito bem. Isso tudo pode ser reproduzido à vontade, vocês podem fazer isso aqui mesmo no consultório de vocês, reproduzir à vontade esse tipo de coisa, é fácil. Só olha a coisa espantosa. A mãe que saiu da sala e fez esse experimento com o bebê, pode ser feito com o pai também. Mas depois ela passa por uma entrevista de uma psicanalista, Mary Mann, da Universidade de Berkeley, da Califórnia. Ela passa numa entrevista chamada Entrevista do Apego Adulto. Espantoso. Essa entrevista do apego adulto, feita para essas mães ou esses pais cujos filhos passaram pela situação estranha, elas só vão ter 4 tipos de narrativas. 4 tipos de narrativas, tá certo? Né? A Mary Mann fez com um filósofo chamado Paul Grice, o estudo de narrativas, tá certo? Ela foi orientanda dele, do Paul Grice, na Universidade de Califórnia. E eles fizeram junto, então, esse estudo das narrativas. Muito bem, 4. Olha bem, só para vocês terem uma ideia, isso se repetiu muitas vezes, publicado em revistas científicas. É possível, e esse o próprio Peter Fonagy, que eu citei para vocês, fez isso, ele foi o primeiro a fazer. É possível que eu entreviste uma mãe grávida, segundo esse protocolo da entrevista da Mary Mann do adulto, apego adulto. Eu entrevisto uma mãe grávida de 5 meses, 6 meses. Pela entrevista dela, eu sei como vai ser a reação do filho dela quando ele tiver 1 ano e meio, depois de nascer, 1 ano e meio, eu sei como é que ele vai reagir. Quando ele passar pela situação estranha dela sair e deixar 3 minutos lá, que tipo de reação ele vai ter antes dele nascer. Isso parece espiritismo, reencarnação, mas não é super... Aparece em tudo que é revista científica, pode ser reproduzido à vontade. Tá certo, né? Então, para dizer para vocês o que acontece hoje é que não tem aqueles mestres que sabem tudo, são continuadores, tá certo? E vejam bem, só para vocês terem uma ideia, a criança, bebê, daquela experiência que a mãe sai da sala, deixa ele lá 3 minutos. A criança mais saudável que tem, que depois você vai ver, ela tem um desenvolvimento superior às outras, é aquela que a mãe ou o pai, quando eles são entrevistados sobre a relação deles com os pais deles, sobre o apego deles com os pais deles, sobre os filhos que eles têm, é aquelas que têm uma narrativa coerente. Isso é muito complicado eu explicar aqui. É o tipo de narrativa coerente. Ela pode ter passado por situações muito difíceis de vida, mas ela sabe contar a história de vida dela de uma forma coerente. Então, isso significa que ela conseguiu superar o problema, resolver os problemas dela, que podem ter sido muito difíceis. Isso, então, para este Peter Fonagy, ele chamou inicialmente de função reflexiva. Hoje chama mentalização. É um conceito riquíssimo, que se utiliza demais na psicoterapia, é melhorar a mentalização das pessoas, tá certo? É um conceito que ele pegou da psicossomática francesa
do Pierre Marty, que ele que introduziu isso, o Pierre Marty, e ele, então, ficou um conceito fundamental. Então, tudo dessa cadeia que parte do Bowlby, vai para a psicóloga canadense, vai para a psicóloga de Berkeley, vai para o Peter Fonagy, que é britânico, e eles vão continuando enriquecendo o conhecimento da teoria do apego, e não assim, fechado. É uma coisa meio absurda, por exemplo, você achar, um seguidor do Lacan, achar que o Lacan explicou tudo. Como é que é possível, em algum lugar da ciência, que alguém tivesse explicado tudo, já conhece tudo? Como é que é possível uma coisa dessa? Como é que é possível? Então, você fica seguindo aquela pessoa sem querer conhecer mais, aumentar, ampliar o conhecimento, tá certo? Bom, é isso aí que eu tinha que falar com vocês, tá certo? Wilson, muito obrigado pelas palavras.